Ele mal consegue sustentar a filha, após perder o emprego, tentando manter a rotina em um mundo que desmorona. Mas tudo muda quando ele encontra uma mulher misteriosa, molhada e desesperada, escondida em seu banheiro. O que começa como um gesto de compaixão revela um escândalo bilionário e um segredo que pode destruir uma corporação inteira. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Às 6 da manhã, o despertador soou pela terceira vez. Marco abriu os olhos devagar, sentindo o peso de mais uma noite mal dormida. O quarto estava mergulhado na penumbra, apenas um fio de luz entrando pela cortina puída. Ele estendeu o braço e desligou o alarme, respirando fundo antes de se levantar. Mais um dia. Mais uma tentativa de manter a normalidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado nos últimos meses. Desde que perdeu o emprego como técnico de sistemas prediais, as coisas haviam desmoronado rapidamente. O salário de zelador mal cobria o aluguel do pequeno estúdio onde morava com a filha. Mas ele não podia se dar ao luxo de desanimar. Olivia precisava dele. A menina de 6 anos era tudo o que lhe restava depois que a mãe decidiu seguir outro caminho, deixando pai e filha para trás, sem olhar para trás. Marco levantou-se e caminhou descalço pelo chão frio até a cozinha minúscula. Preparou uma mamadeira de leite com chocolate, do jeito que Olivia gostava. A menina sempre acordava com fome, e ele fazia questão de estar pronto para recebê-la com um sorriso e algo quentinho nas mãos. Era uma promessa silenciosa que fizera a si mesmo. Não importava o quanto a vida fosse difícil. A filha nunca sentiria falta de nada essencial, principalmente de amor. Com a mamadeira pronta, ele caminhou pelo corredor estreito em direção ao banheiro. Precisava se aprontar antes que Olivia acordasse, mas quando abriu a porta, congelou. Ali, diante do espelho quebrado, estava uma mulher, completamente encharcada, tremendo dos pés à cabeça, com os cabelos grudados no rosto e os olhos vermelhos de cansaço ou de choro. Ela o encarou com uma mistura de desespero e súplica. Marco deu um passo atrás, quase derrubando a mamadeira. O coração disparou, como alguém havia entrado em seu apartamento. A porta estava trancada, as janelas também. Ele abriu a boca para gritar, para exigir explicações, mas a mulher ergueu uma mão trêmula, fazendo um gesto desesperado para que ele ficasse em silêncio. Papai, a voz sonolenta de Olivia ecoou do quarto. Marco sentiu o sangue gelar. A mulher se encolheu, os olhos arregalados de pânico. Por favor, ela sussurrou, a voz rouca e quebrada. Por favor, não deixe ela me ver. Não assim. Eu imploro. Havia algo naquela voz, algo que tocou Marco de uma forma estranha, quase visceral. Ele não sabia explicar, mas sentiu que aquela mulher não representava perigo. Não para ele, não para Olivia. Havia medo nela, sim, mas não era o medo de quem fugiu de um lugar ruim. Era o medo de quem estava sendo caçada. Fica aqui, ele murmurou, fechando a porta do banheiro devagar. Não faça barulho. Ele voltou ao corredor e encontrou Olivia de pé, esfregando os olhos com os punhos fechados. O pijama de unicórnio estava amassado, os cabelos castanhos formando um ninho bagunçado ao redor do rosto redondo. Bom dia, filhota. Marco forçou um sorriso, entregando a mamadeira para ela. Vai para a sala. Já vou fazer o café da manhã. A menina aceitou a mamadeira e caminhou arrastando os pés ainda sonolenta. Marco esperou até ouvi-la ligar a televisão antes de voltar ao banheiro. Abriu a porta devagar e encontrou a mulher exatamente onde a havia deixado, encolhida contra a parede, abraçando os próprios joelhos. Quem é você? Ele perguntou em voz baixa, fechando a porta atrás de si. Como entrou aqui? A mulher levantou o rosto. De perto, Marco pôde ver melhor seus traços. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, talvez 40. O rosto era bonito, mas marcado por uma exaustão profunda. Havia manchas escuras sob os olhos, arranhões nos braços, e as roupas que vestia, embora encharcadas, pareciam ter sido caras, em algum momento. Eu me chamo Helena, ela disse, a voz ainda fraca, e eu preciso de ajuda. Marco cruzou os braços,
tentando manter alguma autoridade na situação, embora por dentro estivesse completamente perdido. Como você entrou aqui? A porta dos fundos do prédio, Helena respondeu, limpando o rosto com as costas da mão. Estava aberta. Eu subi pelas escadas. Ouvi você saindo ontem à noite. Vi quando voltou. Esperei até ter certeza de que estava dormindo. A explicação o deixou ainda mais desconcertado. Isso é invasão de propriedade. Eu deveria chamar a polícia. Por favor, não, Helena implorou, os olhos se enchendo de lágrimas. Por favor, eu não vim aqui para fazer mal, eu não tinha para onde ir. Eu reconheci você. Marco franziu a testa. Me reconheceu? De onde? Da loja de conveniência, ela disse, e algo em seu tom fez uma lembrança surgir na mente dele. Há 3 dias. Você comprou um sanduíche e me ofereceu metade. Eu estava sentada do lado de fora. Você foi gentil. A memória voltou como um relâmpago. Marco lembrava-se vagamente daquela noite. Estava voltando do trabalho cansado e faminto. Havia comprado um sanduíche e, ao sair da loja, viu uma mulher sentada no chão encostada na parede. Ela parecia perdida, desorientada. Ele não pensou muito. Apenas partiu o sanduíche ao meio e ofereceu uma parte. A mulher aceitou sem dizer nada e ele seguiu seu caminho. Era você? Marco perguntou incrédulo. Mas você não estava... Você parecia... Em situação de rua, Helena completou, uma tristeza profunda atravessando seu rosto. Era exatamente isso que eu estava. E ainda estou. Só que não por escolha. Marco balançou a cabeça, tentando processar tudo aquilo. Ele precisava levar Olivia para a escola em menos de 1 hora. Precisava ir trabalhar. Não, tinha tempo para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, algo o impedia de simplesmente expulsar aquela mulher dali. Você precisa ir embora, ele disse, mas a firmeza em sua voz soou mais como uma tentativa de se convencer do que de convencê-la. Eu tenho uma filha. Eu não posso... Eu sei, Helena o interrompeu. Eu vi. Ela é linda. E eu juro que não vim aqui para trazer problemas. Eu não sabia para onde ir. E quando você foi gentil comigo naquela noite, eu senti que talvez você pudesse entender. Entender o quê? Marco perguntou frustrado. Eu não sei nada sobre você. Não sei por que está aqui. Não sei do que está fugindo. Helena respirou fundo e se levantou devagar, apoiando-se na pia. Ela era mais alta do que Marco imaginara. Mesmo molhada e exausta, havia uma postura nela. Uma dignidade que não combinava com a aparência de alguém sem teto. Eu não era sempre assim, ela começou, a voz ganhando um pouco mais de força. Eu tinha uma vida, um trabalho, uma casa. Eu era executiva em uma grande empresa. Ganhava bem. Muito bem. Mas descobri coisas que não deveria ter descoberto. E quando tentei fazer a coisa certa, tudo desmoronou. Marco sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que você descobriu? Helena hesitou, mordendo o lábio inferior. Tem certeza de que quer saber? Porque uma vez que eu contar, você vai estar envolvido também. Já estou envolvido, Marco respondeu, apontando para ela. Você está no meu banheiro. Então é melhor começar a explicar. Helena assentiu devagar. Estava tudo lá, ela disse. Nos documentos, nos contratos, nas transferências bancárias, empresas que não existiam. Valores que eram desviados, bilhões. Não era só corrupção. Era um esquema gigantesco, organizado, envolvendo gente poderosa. E eu vi tudo. Marco sentiu a boca secar. E você denunciou? Tentei. Helena respondeu, a amargura tingindo cada palavra. Fui ao meu chefe. Ele me disse para esquecer. Disse que eu não entendia como as coisas funcionavam, mas eu não consegui. Então fui mais alto. E foi aí que tudo começou a desabar. Papai, a voz de Olivia chamou da sala. Você vai demorar? Marco olhou para Helena, depois para a porta. Seu cérebro trabalhava freneticamente, tentando decidir o que fazer. Aquilo era loucura. Ele mal conhecia aquela mulher. Ela poderia estar mentindo, poderia ser perigosa. Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade desesperada que o fazia hesitar.
Fica aqui, ele disse finalmente. Não saia do banheiro. Eu vou preparar o café da manhã e levar minha filha para a escola. Quando eu voltar, vamos conversar direito. Helena assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Obrigada, ela sussurrou. Você não sabe o quanto isso significa. Marco saiu do banheiro e fechou a porta atrás de si, respirando fundo. Estava cometendo um erro? Provavelmente. Mas não conseguia simplesmente jogá-la na rua. Não depois de ver o desespero em seus olhos. Na sala, Olivia estava sentada no sofá, concentrada no desenho animado que passava na televisão. Marco preparou um café rápido e torradas com manteiga. Comeu mecanicamente, sem prestar atenção no sabor. Sua mente estava longe, tentando processar tudo o que Helena havia dito. Depois de comer, vestiu Olivia e a levou até a escola, que ficava a 2 quadras de distância. Durante o caminho, a menina tagarelou sobre o desenho que estava assistindo, mas Marco mal ouvia. Ele acenava, murmurava respostas vagas, mas sua cabeça estava em outro lugar. Quando voltou ao apartamento, o silêncio o recebeu. Por um momento pensou que Helena tivesse ido embora, mas ao abrir a porta do banheiro, ela ainda estava lá, sentada no chão com as costas apoiadas na parede. Havia secado um pouco, mas ainda tremia. Venha, Marco disse. Vou fazer um café de verdade. E você vai me contar tudo. Helena o seguiu até a cozinha. Marco preparou café forte e serviu 2 canecas. Eles se sentaram à mesa minúscula, frente a frente. Por um longo momento, apenas tomaram o café em silêncio. Então Helena começou a falar, e Marco percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Helena segurou a caneca com as 2 mãos, como se buscasse calor naquele gesto simples. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas havia uma determinação crescente em seus olhos. Marco esperou em silêncio, dando-lhe o tempo necessário para organizar os pensamentos. Eu trabalhava na Allianz Corporation, Helena começou, a voz baixa, mas firme. Era diretora financeira. Passei 15 anos construindo minha carreira lá. Achei que conhecia a empresa, que sabia como as coisas funcionavam. Mas estava enganada. Marco tomou um gole de café, observando-a atentamente. Continue. Tudo começou há cerca de 2 meses, Helena prosseguiu. Eu estava revisando alguns contratos internacionais, contratos grandes com valores absurdos. No começo, não vi nada de errado, mas então comecei a notar inconsistências. Empresas que recebiam pagamentos milionários, mas não tinham histórico, sem sede física, sem funcionários registrados. Eram fantasmas. Marco sentiu um nó no estômago. Você está dizendo que era lavagem de dinheiro? Entre outras coisas, Helena confirmou. Quanto mais eu investigava, mais encontrava. Contratos forjados, licitações fraudadas, transferências para contas no exterior. Era um sistema inteiro, Marco. Bilhões sendo desviados todos os anos. E o pior era que não estava escondido. Estava ali nos documentos oficiais. Só que ninguém prestava atenção, ou todos fingiam não ver. E você decidiu denunciar, Marco disse, mais como afirmação do que pergunta. Helena assentiu, os olhos ficando distantes por um momento. Eu marquei uma reunião com meu supervisor direto. Um homem que eu respeitava, que me contratou, que me promoveu. Levei tudo, planilhas, contratos, comprovantes. Pensei que ele ficaria chocado. Pensei que me ajudaria a levar aquilo às autoridades competentes. Mas não foi isso que aconteceu, Marco completou, já imaginando o rumo da história. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Helena continuou, a voz carregada de mágoa, apenas olhando os documentos, virando as páginas devagar. Quando finalmente falou, disse que eu não entendia a complexidade do negócio, que aquelas operações eram legítimas, apenas estruturadas de forma diferente. Disse que eu estava vendo problemas onde não existiam, e então me aconselhou a esquecer aquilo e focar no meu trabalho. Mas você não esqueceu, Marco disse. Como poderia? Helena respondeu, a frustração transparecendo em sua voz. Eram bilhões, Marco. Bilhões que deveriam estar sendo investidos em infraestrutura, em saúde, em educação, e estavam indo para os bolsos de meia dúzia de pessoas. Eu não podia simplesmente fingir que não sabia. Então, o que você fez?
Fui mais alto, Helena respondeu. Solicitei uma reunião com o conselho diretor. Levei tudo novamente. Apresentei provas. Mostrei os números. Disse que se eles não tomassem providências, eu iria às autoridades. Houve um longo silêncio. Marco podia ver a dor no rosto de Helena, a lembrança daquele momento ainda fresca como uma ferida aberta. Eles me demitiram na mesma hora, ela finalmente disse, a voz quebrando levemente. Disseram que eu estava tendo um colapso nervoso, que estava delirando, que precisava de ajuda profissional. Colocaram seguranças para me escoltar para fora do prédio. Foi humilhante, Marco. 15 anos de dedicação e me trataram como se eu fosse louca. Marco sentiu uma onda de raiva em nome dela. E você foi às autoridades de qualquer jeito? Sim, Helena confirmou. Fui à polícia. Fui ao Ministério Público. Levei todas as provas que tinha guardado. Abri um processo. E foi aí que as coisas ficaram realmente ruins. Como assim? Helena respirou fundo. Primeiro, bloquearam todas as minhas contas bancárias. Alegaram que eu tinha desviado dinheiro da empresa. Era mentira, claro. Mas enquanto o processo corria, eu estava sem acesso aos meus próprios recursos. Depois, começaram os processos criminais contra mim. Difamação, calúnia, invasão de privacidade corporativa. Processos absurdos, mas que me custaram o pouco que ainda tinha guardado. E sua família? Marco perguntou. Seus amigos? Helena deu um sorriso amargo. Não tenho família. Meus pais faleceram há anos. Sou filha única. Quanto aos amigos, descobri que eram mais colegas de trabalho do que amigos de verdade. Quando precisei deles, todos desapareceram. Alguns me bloquearam. Outros simplesmente pararam de atender minhas ligações. Marco sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquela solidão, aquela sensação de estar completamente sozinho no mundo. Havia experimentado algo semelhante quando sua esposa foi embora. E o processo que você abriu, ele perguntou. O que aconteceu com ele? Foi arquivado, Helena respondeu, a amargura evidente. Disseram que não havia provas suficientes, que minha palavra contra a de uma empresa estabelecida não era suficiente. Os documentos que apresentei foram considerados obtidos de forma ilegal, já que eu havia sido demitida. Foi uma farsa, Marco. Uma farsa completa. Mas você ainda tem as provas, Marco disse, lembrando-se do que ela havia mencionado antes. Helena assentiu e, pela primeira vez, um brilho de esperança cruzou seu rosto. Tenho. Quando percebi que as coisas estavam ficando feias, fiz cópias de tudo. Salvei em vários lugares, mas o mais importante está aqui. Ela levou a mão ao casaco encharcado que estava pendurado na cadeira ao lado e, com cuidado, abriu o forro. De dentro, retirou um pequeno pendrive lacrado em plástico. Tudo está aqui, ela disse, segurando o dispositivo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Gravações de reuniões, contratos originais, extratos bancários, tudo. É prova suficiente para derrubar a empresa inteira e prender todos os envolvidos. Marco olhou para o pendrive, depois para Helena. Se você tem tudo isso, por que não entregou para a imprensa? Para algum jornalista investigativo? Tentei, Helena respondeu, guardando o pendrive novamente. Contatei 3 jornalistas diferentes. 2 se recusaram a tocar no assunto. Disseram que era perigoso demais. O terceiro aceitou se encontrar comigo, mas nunca apareceu. Depois descobri que ele foi transferido para outra cidade de uma hora para outra. A Allianz tem muito poder, Marco. Muito dinheiro. Eles conseguem silenciar quem quiserem. E agora? Marco perguntou. O que você pretende fazer? Helena olhou para ele, e pela primeira vez Marco viu não apenas desespero, mas determinação real em seus olhos. Eu não sei, ela admitiu. Mas sei que não posso desistir. Essas pessoas não podem continuar fazendo o que fazem. Não é só sobre mim. É sobre todas as outras vítimas. Sobre tudo o que foi roubado. Sobre justiça. Marco ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo o que havia ouvido. Parte dele queria se afastar, proteger Olivia, manter-se longe daquela confusão toda. Mas outra parte, uma parte que ele não sabia que existia, queria ajudar. Queria fazer a coisa certa.
Você pode ficar, ele disse finalmente, surpreso com suas próprias palavras. Por alguns dias, até descobrirmos o que fazer. Helena o encarou, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Sério? Mas tem condições, Marco acrescentou rapidamente. Você fica no sofá, não pode sair durante o dia, é muito arriscado. E quando minha filha estiver em casa, você precisa ser só uma amiga que está precisando de ajuda. Ela não pode saber de nada disso. Eu entendo, Helena disse, limpando as lágrimas. E eu prometo, Marco, eu não vou trazer problemas para você e sua filha. Eu juro. Marco assentiu, embora por dentro estivesse questionando sua sanidade. Estava acolhendo uma fugitiva. Uma mulher que era perseguida por uma corporação poderosa. Uma mulher que carregava provas que poderiam destruir carreiras e expor bilhões em desvios. Era loucura, loucura completa. Mas quando olhou para Helena, viu não uma ameaça, mas uma pessoa quebrada tentando fazer o certo em um mundo que não premiava a honestidade, e talvez, apenas talvez, ele pudesse ajudá-la a encontrar uma saída. Tome um banho, ele disse, levantando-se. Vou deixar uma toalha e algumas roupas minhas. Não vão servir direito, mas é melhor do que essas roupas molhadas. Depois você descansa. Parece que não dorme há dias. Obrigada, Helena sussurrou. De verdade, Marco. Obrigada por acreditar em mim. Ele apenas assentiu e saiu da cozinha. Enquanto separava roupas limpas e uma toalha, Marco se perguntou o que diabos estava fazendo. Estava colocando sua filha em risco? Estava sendo ingênuo? Mas então lembrou do olhar de Helena, da sinceridade em sua voz, do desespero genuíno, e decidiu confiar em seu instinto. Mais tarde, quando Helena saiu do banho já vestida com roupas dele que ficavam largas demais, Marco preparou uma refeição simples: arroz, feijão e ovos mexidos. Comeram em silêncio, ambos exaustos de formas diferentes. Quando terminou, Helena se enrolou no cobertor que Marco havia deixado no sofá e adormeceu quase instantaneamente. Marco ficou observando-a por um momento, ainda processando tudo. Então foi para o quarto, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto, a mente fervilhando com pensamentos confusos e preocupações crescentes. Tinha feito a escolha certa? Não tinha resposta. Apenas a certeza de que, a partir daquele momento, nada seria mais como antes. Os próximos 3 dias passaram em uma rotina estranha e tensa. Marco acordava cedo, preparava Olivia para a escola, trabalhava no prédio onde era zelador e voltava para casa encontrar Helena exatamente onde a havia deixado. Ela se mantinha discreta, quase invisível. Limpava o apartamento, organizava as coisas, tentava ser útil sem ser intrusiva. Olivia, com a curiosidade natural de uma criança de 6 anos, havia perguntado sobre a moça no sofá já no primeiro dia. Marco explicou que Helena era uma amiga que estava passando por dificuldades e precisava de um lugar para ficar por uns dias. A menina aceitou a explicação sem questionar, como as crianças geralmente fazem. Na verdade, Olivia pareceu gostar da presença de Helena. A mulher tinha uma gentileza natural com a criança. Conversava com ela sobre desenhos, ajudava-a com a lição de casa, penteava seus cabelos antes da escola. Havia uma ternura naquelas interações que tocava Marco de uma forma inesperada. No terceiro dia, enquanto Olivia dormia e eles estavam sentados à mesa da cozinha depois do jantar, Helena finalmente começou a falar sobre sua vida antes de tudo desmoronar. Eu sempre quis ter uma família, ela disse suavemente, olhando para o quarto onde Olivia dormia. Mas dediquei tanto tempo à carreira que nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha dado tempo para encontrar. E agora olho para trás e vejo quanto tempo desperdicei perseguindo coisas que no final não importam. As coisas que importam estão aqui, Marco respondeu, fazendo um gesto que abrangia o pequeno apartamento. Podem não parecer muito, mas é real, é honesto. Helena sorriu tristemente. Você tem razão. E sua filha tem sorte de ter um pai como você. Ela pode ver que você a ama em cada gesto, em cada olhar. Marco sentiu o rosto esquentar com o elogio. Eu faço o que posso.
Nem sempre é suficiente, mas... É mais do que suficiente, Helena o interrompeu. Acredite em mim. Eu trabalhei com executivos que ganhavam milhões e mal conheciam o nome dos próprios filhos. Você pode não ter muito dinheiro, mas tem o que realmente importa. A conversa foi interrompida por um barulho no corredor do prédio. Passos pesados subindo as escadas. Marco não teria dado importância se não fosse pela forma como Helena enrijeceu, o rosto empalidecendo instantaneamente. O que foi? Ele perguntou alarmado. Os passos, ela sussurrou. Eles pararam no nosso andar. Marco levantou-se devagar, o coração começando a acelerar. Caminhou até a porta e espiou pelo olho mágico. No corredor, havia um homem que ele nunca tinha visto antes, alto, vestindo um terno cinza caro, cabelos perfeitamente penteados. O homem estava parado em frente à porta do apartamento vizinho, olhando para os lados, como se conferisse algo. Você conhece ele? Marco sussurrou para Helena, que se aproximou com cuidado. Ela espiou rapidamente e recuou como se tivesse levado um choque. É, Victor, ela sussurrou a voz tremendo. Ele trabalha para a Allianz, segurança corporativa. Marco, eles me encontraram. O pânico na voz dela fez o sangue de Marco gelar. Ele voltou a espiar pelo olho mágico e viu o homem bater na porta do vizinho. Dona Rosa, a senhora idosa que morava sozinha, abriu. O homem mostrou algo, provavelmente uma identificação, e começou a conversar com ela. Ele está perguntando sobre você, Marco sussurrou. Ele está verificando apartamento por apartamento. Eu preciso sair daqui, Helena disse, a respiração ficando acelerada. Eu preciso ir embora antes que ele chegue aqui. Eu não posso colocar você e Olivia em perigo. Marco olhou para ela, depois para o quarto onde sua filha dormia, depois para o homem no corredor. Seu instinto era concordar, mandar Helena embora, proteger Olivia a qualquer custo. Mas então pensou em como Helena tinha sido gentil com sua filha, em como ela tinha tentado fazer a coisa certa e perdido tudo por causa disso. Pensou em como seria entregá-la àquelas pessoas que a perseguiam. Não, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Você fica, mas precisa se esconder. Marco, eu não posso... Pode sim, ele a interrompeu, já pensando rapidamente. Já armário embutido no meu quarto. É grande, você cabe lá dentro. Vá, rápido. E não faça nenhum barulho. Helena hesitou apenas por um segundo antes de correr para o quarto. Marco a ouviu abrir o armário e se enfiar lá dentro. Ele respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Então voltou para a sala e ligou a televisão, fingindo estar assistindo a um programa qualquer. Quando a batida na porta veio, alguns minutos depois, Marco esperou um momento antes de atender, tentando parecer natural. Abriu a porta e encontrou o homem de terno cinza sorrindo educadamente. Boa noite, o homem disse, a voz cordial mais fria. Meu nome é Victor, trabalho para a Allianz Corporation. Poderia roubar alguns minutos do seu tempo? Claro, Marco respondeu, mantendo a voz firme. No que posso ajudar? Victor olhou por cima do ombro de Marco, tentando espiar o interior do apartamento. Estamos procurando por uma pessoa, uma mulher. Ela pode estar em perigo e precisamos localizá-la para sua própria segurança. Ele estendeu um telefone celular mostrando uma foto. Era Helena, mas em circunstâncias muito diferentes. Cabelos arrumados, maquiagem impecável, sorrindo em um evento corporativo. Parecia outra pessoa. Reconhece essa mulher? Victor perguntou, os olhos fixos no rosto de Marco. Ela pode ter passado por esta área nos últimos dias. Marco estudou a foto por um momento, depois balançou a cabeça. Não, nunca vi. Quem é ela? Uma ex-funcionária que está... confusa, Victor respondeu, guardando o telefone. Ela está doente e precisa de tratamento médico. A família está muito preocupada. Entendo, Marco disse, sentindo a raiva crescer dentro dele. Era tudo mentira, ele sabia. Mas vou ficar atento. Se eu vir alguém assim, para quem devo ligar? Victor tirou um cartão do bolso e entregou. Pode ligar diretamente para mim. Qualquer hora do dia ou da noite, estamos oferecendo uma recompensa generosa por informações que levem até ela.
Quanto? Marco perguntou, tentando parecer interessado. 50.000, Victor respondeu, observando a reação de Marco. Em dinheiro, sem perguntas. Era uma quantia absurda. Mais do que Marco ganhava em anos de trabalho. Ele fingiu pensar por um momento. Depois acenou com a cabeça. Vou manter os olhos abertos. Se eu vir algo, entro em contato. Agradeço, Victor disse, mas seus olhos tinham uma frieza que contradizia o tom educado. E uma coisa, senhor. Marco, ele completou. Marco Salem. Senhor Marco, Victor continuou. Se por acaso você já tiver visto essa mulher e não estiver nos contando, saiba que isso seria um erro grave. A Allianz não gosta de obstruções. E nós temos recursos para descobrir a verdade. Sempre. Era uma ameaça velada, mas clara. Marco forçou um sorriso. Entendo perfeitamente. Mas como eu disse, nunca vi essa mulher. Victor o estudou por mais um momento, depois assentiu. Tenha uma boa noite, Sr. Marco. Marco fechou a porta e ficou parado, o coração martelando no peito. Esperou até ouvir os passos se afastarem pelo corredor antes de soltar o ar que estava segurando. Suas mãos tremiam levemente. Ele caminhou até o quarto e abriu o armário. Helena estava encolhida entre as roupas, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele foi embora. Marco sussurrou. Você está segura. Por enquanto. Helena saiu do armário com dificuldade, as pernas tremendo. Marco, eu sinto muito. Eu não queria trazer isso para você. Eu deveria ter ido embora antes. Tarde demais agora, Marco respondeu. Não com raiva, mas com determinação. Ele já esteve aqui. Se você desaparecer agora, ele vai desconfiar. E vai voltar. Então o que fazemos? Helena perguntou, a voz carregada de desespero. Marco pensou por um momento, olhando para o cartão que Victor havia lhe dado. Temos que ser mais espertos que eles. Precisamos de um plano. Que tipo de plano? Marco olhou para ela, uma ideia começando a se formar em sua mente. Uma ideia arriscada, talvez louca, mas que poderia funcionar. Se eles querem te encontrar, então precisamos garantir que quando te encontrarem seja nos nossos termos, não nos deles. Helena o encarou, tentando entender o que ele queria dizer. Marco não tinha todas as respostas ainda, mas uma coisa estava clara. Não podiam mais apenas se esconder e esperar que tudo passasse. Precisavam agir. E precisavam agir. Logo antes que fosse tarde demais. Naquela noite, Marco mal conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando em todas as formas que aquilo poderia dar errado. Mas também pensou em Helena, na coragem que ela teve de denunciar a corrupção, mesmo sabendo dos riscos. Pensou em Olivia, e no tipo de mundo que queria que ela crescesse. Um mundo onde fazer a coisa certa não custasse tudo. Quando finalmente pegou no sono, já estava amanhecendo. E seus sonhos foram preenchidos com figuras sombrias perseguindo-o por corredores intermináveis. Na manhã seguinte, Marco acordou com um plano meio formado na cabeça. Enquanto preparava o café da manhã e arrumava Olivia para a escola, seu cérebro trabalhava freneticamente, conectando pontos, pensando em possibilidades. Helena estava acordada no sofá, pálida e com olheiras profundas. Era evidente que ela também não havia dormido bem. Depois de deixar Olivia na escola, Marco voltou rapidamente para casa. Helena o aguardava na mesa da cozinha, uma caneca de café frio nas mãos. Pensei em algo durante a noite. Marco começou, sentando-se diante dela. Se as autoridades não ouviram você antes, e se a imprensa tem medo de tocar no assunto, então precisamos de outra abordagem. Que tipo de abordagem? Helena perguntou, uma fagulha de esperança surgindo em seus olhos cansados. Marco respirou fundo. A internet. Redes sociais. Se colocarmos tudo online, ao vivo, para milhares de pessoas verem ao mesmo tempo, eles não poderão abafar. Não poderão silenciar, será tarde demais. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. É arriscado, ela disse finalmente. Muito arriscado. Eles vão saber imediatamente de onde vem a transmissão. Vão nos rastrear. Por isso não pode ser daqui, Marco explicou.
E não pode ser do meu telefone ou do seu. Precisa ser de um lugar público, com internet aberta, onde possam nos rastrear, mas não nos alcançar a tempo. Um cybercafé, Helena disse, entendendo. Mas ainda assim, Marco, isso nos coloca em perigo real. Victor não vai simplesmente aceitar. Ele vai vir atrás de nós. Eu sei, Marco admitiu. Mas ficar escondidos também não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, eles vão te encontrar. Pelo menos assim, se conseguirmos fazer a transmissão, as provas estarão disponíveis para todos. Mesmo que algo aconteça conosco, a verdade estará lá fora. E Olivia? Helena perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Você não pode colocá-la em risco por minha causa. Vou pedir para ela ficar com a Dona Rosa, a vizinha, Marco respondeu. Vou dizer que tenho um compromisso urgente. Ela já ficou lá antes algumas vezes. Estará segura. Helena mordeu o lábio, claramente dividida. Não sei, Marco. Isso é pedir demais de você. Você já fez tanto. É a coisa certa a fazer, Marco a interrompeu com firmeza. E eu preciso fazer isso. Não só por você. Por mim também. Por Olivia. Por todas as pessoas que foram prejudicadas por esse esquema. Alguém precisa tomar uma posição. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Por que arriscar tudo? Marco pensou na pergunta. Pensou em sua própria vida, nos últimos anos de lutas e dificuldades. Pensou em como o sistema havia falhado com ele também, de formas diferentes, mas igualmente dolorosas. Pensou em Olivia e no mundo que queria construir para ela. Porque se eu não fizer nada, sou parte do problema. Ele respondeu simplesmente. E porque você não merece passar por isso sozinha. Helena estendeu a mão pela mesa e segurou a mão dele. Obrigada, ela sussurrou. Não importa o que aconteça, obrigada por acreditar em mim. Eles passaram o resto da manhã planejando. Helena explicou exatamente o que estava no pendrive e como deveriam apresentar as informações. Marco sugeriu fazer a transmissão no horário de maior movimento online, quando mais pessoas estariam conectadas. Decidiram que seria no dia seguinte, à tarde, dando-lhes tempo para se preparar adequadamente. Marco usou seu conhecimento como ex-técnico de sistemas para pensar em detalhes práticos. Como criar uma conta anônima para a transmissão. Como garantir que o vídeo seria automaticamente salvo, mesmo se fossem interrompidos. Como divulgar o link rapidamente para garantir visualizações. Temos que ser rápidos, ele explicou. Entrar, configurar, começar a transmissão e sair. 15 minutos no máximo. Qualquer coisa além disso aumenta o risco de sermos pegos. E depois? Helena perguntou. Depois da transmissão, para onde vamos? Marco havia pensado nisso também. Tenho um amigo, ele disse. Aaron. Trabalhamos juntos há anos. Ele virou policial depois que saí da área técnica. É uma boa pessoa. Podemos confiar nele. Depois da transmissão, vamos procurá-lo. Com as provas já públicas, ele poderá nos ajudar a entrar em contato com as pessoas certas. Helena assentiu, parecendo mais esperançosa do que nos últimos dias. Pode funcionar, ela disse. Pode realmente funcionar. Naquela tarde, Marco foi trabalhar como sempre, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto limpava corredores e consertava pequenos problemas no prédio onde trabalhava, ele revisava mentalmente cada passo do plano. Onde estavam as falhas? O que poderia dar errado? Como poderiam minimizar os riscos? No caminho de volta para casa, ele percebeu algo que fez seu sangue gelar. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua, bem em frente ao seu prédio. E lá dentro, Marco podia ver a silhueta de alguém ao volante. Esperando, observando. Ele forçou-se a manter a calma e entrou no prédio. Normalmente, como se não tivesse notado nada. Mas seu coração batia acelerado enquanto subia as escadas. Quando entrou no apartamento, encontrou Helena na janela, espiando pelas cortinas. Você viu? Ela perguntou, assim que ele fechou a porta. O carro preto, Marco confirmou. Há quanto tempo está lá? Chegou por volta do meio-dia, Helena respondeu. O motorista não saiu nenhuma vez. Acho que está nos vigiando. Marco caminhou até a janela e espiou discretamente.
O carro ainda estava lá, imóvel. Eles sabem que você está aqui, ele disse. Ou pelo menos desconfiam. Então precisamos ir embora, Helena disse. Há urgência em sua voz. Agora. Esta noite. Marco balançou a cabeça. Não. Se sairmos agora, vão nos seguir. E não teremos nenhuma vantagem. Precisamos continuar com o plano. Amanhã, como planejado. Marco, olhe para aquele carro, Helena insistiu. Eles estão nos vigiando. Como vamos sair sem que percebam? Marco pensou por um momento. Então sorriu. Pelos fundos. Conheço este prédio melhor que ninguém. Tem uma saída de serviço que leva direto para a rua de trás. Eles podem estar vigiando a frente, mas não estão vigiando todas as saídas. E se estiverem? Então improvisam, Marco respondeu, mais confiante do que realmente se sentia. Naquela noite, Marco foi buscar Olivia na escola como sempre. Quando voltaram, o carro preto ainda estava lá. Helena tinha se escondido no quarto, mantendo-se longe das janelas. Olivia, alheia a tudo, jantou e assistiu seus desenhos antes de dormir. Depois que a menina adormeceu, Marco e Helena sentaram-se à mesa da cozinha mais uma vez. Falaram em sussurros, planejando cada detalhe da fuga do dia seguinte. Marco desenharia um mapa das ruas, mostrando a rota que tomariam. Helena revisaria os documentos no pendrive mais uma vez, garantindo que estava tudo lá. Marco, Helena disse em determinado momento, sua voz séria. Se algo der errado amanhã, se eles nos pegarem, eu quero que você saiba que isso não é sua culpa. Você está fazendo uma coisa incrível, uma coisa corajosa. Nada vai dar errado, Marco respondeu, embora não tivesse certeza absoluta disso. Vamos conseguir, temos que conseguir. Mas se der, Helena insistiu, se algo acontecer comigo, prometa que vai cuidar de Olivia, que vai mantê-la segura, que vai continuar sendo o pai maravilhoso que você é. Marco sentiu um nó na garganta. Prometo, ele disse, mas não vai chegar a isso. Vamos passar por isso juntos. Os 3, você, eu e Olivia. Helena sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Quando tudo isso começou, eu não tinha mais nada. Nenhuma esperança. Nenhuma razão para continuar lutando. Mas agora eu tenho vocês. E isso muda tudo. Marco segurou a mão dela através da mesa. Você não está sozinha, ele disse. Não mais. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, unidos por um propósito comum e por algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Fora, o carro preto continuava sua vigília silenciosa, mas dentro do pequeno apartamento havia esperança, havia determinação e havia, pela primeira vez em muito tempo para ambos, a sensação de pertencer a algo maior que si mesmos. Quando finalmente foram dormir, cada um em seu lugar, Marco ficou acordado ouvindo os sons da noite, o tráfego distante, o vento nas janelas, a respiração suave de Olivia no quarto ao lado, e vindo da sala, os pequenos movimentos de Helena tentando encontrar uma posição confortável no sofá. Amanhã seria o dia. Para o bem ou para o mal, eles tomariam uma posição, e Marco apenas esperava que, quando tudo terminasse, ainda estivessem juntos e inteiros. O dia amanheceu nublado, com ameaça de chuva. Marco acordou antes do alarme, o estômago revirado de nervosismo. Levantou-se em silêncio e encontrou Helena já acordada na sala, sentada no sofá com os joelhos abraçados contra o peito. Pronta? Ele perguntou em voz baixa. Ela assentiu, mas Marco podia ver o medo em seus olhos. O carro preto ainda estava lá, ele disse, mais como afirmação que pergunta. Ainda está, Helena confirmou. Vi quando acordei. Há alguém diferente ao volante agora. Eles devem estar fazendo turnos. Marco caminhou até a janela e espiou discretamente. De fato, havia um homem diferente no carro, mais jovem, com óculos escuros apesar do tempo nublado. Ele segurava um telefone celular, provavelmente comunicando-se com alguém. Vamos seguir com o plano, Marco disse, voltando-se para Helena. Deixo Olivia na escola, volto para buscá-la e a levo para a casa da Dona Rosa. Então saímos pelos fundos. Eles não podem nos seguir se não nos virem sair. E se seguirem mesmo assim? Marco tocou o bolso onde havia guardado o cartão que Victor lhe dera.
Liguei para o número ontem à noite de um telefone público, ele disse. Deixei um recado anônimo dizendo que tinha visto a mulher da foto no mercado do outro lado da cidade. Se eles caírem na isca, vão ter que dividir recursos. Helena o olhou com admiração. Você pensou em tudo. Tentei, Marco respondeu, embora não se sentisse tão confiante quanto parecia. Mas ainda precisa de sorte. A manhã passou em câmera lenta. Marco preparou Olivia, levou-a para a escola, voltou ao apartamento. O carro preto continuava lá, uma presença ameaçadora e constante. Mas quando Marco saiu novamente para buscar a filha, notou que havia apenas um homem vigiando agora. Talvez a isca tivesse funcionado parcialmente. Na escola, Marco explicou para Olivia que ela passaria a tarde com Dona Rosa porque ele e Helena tinham algo importante para fazer. A menina aceitou sem reclamar, embora parecesse decepcionada por não poder passar o tempo com Helena. Ao deixar Olivia com a vizinha, Marco sentiu uma pontada de culpa. E se algo desse errado? E se ele não voltasse? Mas afastou esses pensamentos. Tinha que acreditar que daria certo. De volta ao apartamento, encontrou Helena pronta. Ela havia vestido as melhores roupas que Marco tinha, ainda largas demais, mas decentes. O pendrive estava seguro no bolso de seu casaco. Seus olhos mostravam determinação misturada com medo. É agora, Marco disse. Prontos? Helena respirou fundo. Prontos. Eles saíram do apartamento e desceram as escadas de serviço que levavam aos fundos do prédio. Marco conhecia cada degrau, cada curva. Haviam trabalhado ali por meses. A porta dos fundos rangia ao abrir, e ele fez uma careta com o som, mas não houve reação do lado de fora. A rua de trás estava vazia. Marco e Helena caminharam rapidamente, mantendo-se próximos aos prédios, evitando chamar atenção. A cada esquina, Marco verificava se estavam sendo seguidos. Por enquanto, nada. O cybercafé ficava a 20 minutos de caminhada. Era um lugar pequeno e meio escondido, frequentado principalmente por estudantes. Marco havia escolhido especificamente por isso. Teriam privacidade relativa e internet rápida. Quando chegaram, o lugar estava quase vazio. Apenas 2 adolescentes jogando videogame nos computadores do fundo e um funcionário entediado atrás do balcão. Marco pagou por 1 hora em um dos computadores mais isolados e eles se sentaram juntos. Helena inseriu o pendrive com mãos trêmulas. Marco configurou a conta de transmissão ao vivo que havia criado na noite anterior, usando um e-mail temporário. Tudo estava pronto. Só faltava apertar o botão de iniciar. Você tem certeza disso? Helena perguntou uma última vez. Tenho, Marco respondeu, embora seu coração batesse descompassado. Vamos em frente. Helena pressionou o botão. A transmissão começou. E não havia mais volta. Meu nome é Helena, ela começou, a voz inicialmente fraca, mas ganhando força. E eu preciso contar uma história. Uma história sobre corrupção, sobre bilhões desviados, sobre pessoas poderosas que acham que estão acima da lei. Esta é a minha história. E estas são as provas. Ela começou a compartilhar a tela, mostrando os documentos. Contratos forjados, transferências suspeitas, empresas fantasmas, gravações de áudio de conversas comprometedoras. Tudo estava ali, exposto para quem quisesse ver. Marco monitorava os comentários e o número de visualizações. Começou devagar, mas então alguém deve ter compartilhado o link porque os números explodiram. 10 pessoas, 100, 1000, 5000. O vídeo estava viralizando. Helena falou por quase 10 minutos, explicando cada documento, contextualizando cada prova. Sua voz era clara, determinada. Ela não era mais a mulher quebrada que Marco tinha encontrado em seu banheiro. Era uma mulher lutando por justiça. Então a porta do cybercafé se abriu bruscamente. Marco olhou para cima e sentiu o sangue gelar. Era Victor, acompanhado de outro homem igualmente grande e intimidador. Seus olhos encontraram Marco. E Helena imediatamente. Precisamos ir, Marco sussurrou urgentemente. Agora. Mas Helena continuou falando, acelerando o ritmo,
tentando cobrir o máximo possível antes que fossem interrompidos. Marco viu Victor avançar em direção a eles e tomou uma decisão. Levantou-se e ficou entre Victor e Helena, bloqueando o caminho. Saia da frente, Victor disse, a voz baixa e ameaçadora. Não, Marco respondeu, o coração batendo descompassado. Deixe ela terminar. Você não sabe com quem está mexendo. Victor avançou. Saia da frente ou vai se arrepender. Mas Marco não se moveu. Atrás dele, Helena continuava falando, sua voz preenchendo o espaço enquanto os números de visualização subiam cada vez mais. 15 mil, 20 mil, 30 mil. Estava funcionando. A verdade estava sendo exposta. Victor fez um movimento para contornar Marco, mas o outro homem que o acompanhava segurou seu braço. Tem gente demais vendo. Ele sussurrou apontando para a tela. Se fizermos algo aqui agora vai piorar tudo. Victor hesitou, claramente dividido entre pará-los e evitar criar uma cena ainda maior. E foi nesse momento de hesitação que Helena disse as palavras finais. Estas provas estão agora públicas. Foram salvas automaticamente em múltiplas plataformas. Não podem mais ser apagadas. Não podem mais ser escondidas. A verdade está exposta. E agora cabe às autoridades e à sociedade agir. Meu nome é Helena, e eu não vou mais me esconder. Ela encerrou a transmissão e arrancou o pendrive do computador. Marco, vamos, ela disse, levantando-se. Eles correram em direção à porta dos fundos do estabelecimento. Victor tentou segui-los, mas o funcionário do cybercafé, que havia assistido tudo, colocou-se no caminho. Ei, você não pode sair sem pagar. Foi a distração que precisavam. Marco e Helena escaparam pela porta dos fundos e se viram em um beco estreito. Correram sem olhar para trás, virando esquinas, cortando caminhos, usando todo o conhecimento de Marco sobre as ruas daquela área. Finalmente, ofegantes e com as pernas tremendo, pararam em uma viela entre dois prédios residenciais. Marco espiou para ver se estavam sendo seguidos. Por enquanto, nada. Conseguimos, Helena disse entre respirações pesadas, um sorriso incrédulo no rosto. Marco, nós conseguimos. Ainda não, Marco respondeu, embora sentisse uma onda de alívio e euforia. Precisamos encontrar Aaron. Agora. Eles saíram do beco e caminharam rapidamente em direção à delegacia onde Aaron trabalhava. Marco ligou para o amigo de um telefone público, explicando rapidamente a situação. Aaron disse que os encontraria em uma cafeteria discreta próxima à delegacia. Quando chegaram ao local, Aaron já estava esperando. Era um homem robusto, de uns 40 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhar atento. Ele abraçou Marco com força. Cara, o que diabos você se meteu? Aaron perguntou, olhando de Marco para Helena. É uma longa história, Marco respondeu. E precisamos de ajuda. Ajuda séria. Eles se sentaram em uma mesa no fundo da cafeteria e, pela primeira vez, Marco e Helena contaram a história completa. Aaron ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério conforme os detalhes emergiam. Quando terminaram, Aaron ficou quieto por um longo momento. Isso é grande, ele disse finalmente. Muito grande. Vai mexer com gente poderosa. Eu sei, Helena disse. Por isso preciso de proteção. Não só para mim, mas para Marco e sua filha. Eles não têm nada a ver com isso originalmente, mas agora estão envolvidos. Aaron assentiu. Conheço alguém, uma agente federal que lida com corrupção corporativa. Ela é séria, competente. Se alguém pode ajudar, é ela. Vou fazer contato. Ele pegou o telefone e discou. Conversou em voz baixa por alguns minutos, depois desligou. Ela quer nos encontrar. Hoje à noite. Mas tem que ser discreto. Onde? Marco perguntou. Tem um hotel na saída da cidade. Pequeno, discreto. Ela vai reservar um quarto e nos encontrar lá. Podemos ir no meu carro. Ninguém vai desconfiar. Marco olhou para Helena, que assentiu. Então vamos, ele disse. Quanto antes melhor. Mas primeiro, Aaron acrescentou. Você precisa buscar sua filha e garantir que ela fique em segurança até isso terminar. Marco concordou. Ligou para Dona Rosa e explicou que Olivia
Precisaria ficar mais tempo com ela. A vizinha, sempre gentil, aceitou sem problemas. Marco prometeu buscá-la assim que possível e agradeceu profusamente. Enquanto dirigiam em direção ao hotel na saída da cidade, Marco olhou pela janela. O céu havia escurecido e finalmente começava a chover. Ele pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Como sua vida havia mudado completamente. Como uma simples decisão de ajudar uma estranha havia levado a tudo isso. Ao lado dele, no banco de trás, Helena também olhava pela janela. Mas quando sentiu o olhar de Marco, virou-se e lhe deu um pequeno sorriso. Um sorriso cansado, mas genuíno. Um sorriso que dizia sem palavras que, apesar de tudo, ela estava grata. E que não estava mais sozinha naquela luta. O hotel era exatamente como Aaron havia descrito. Pequeno, discreto e aparentemente anônimo. Ficava na estrada que saía da capital, cercado por árvores e com poucos outros estabelecimentos por perto. O tipo de lugar onde as pessoas não fazem perguntas. Aaron estacionou o carro nos fundos e eles entraram pela porta lateral. O lobby estava vazio, exceto pela recepcionista, que mal levantou os olhos de sua revista. Subiram para o quarto no segundo andar, que Aaron havia mencionado. A porta estava entreaberta. Dentro, uma mulher estava sentada em uma das cadeiras próximas à janela. Ela devia ter uns 50 anos, cabelos curtos grisalhos, olhos penetrantes e uma postura que transmitia autoridade imediata. Vestia roupas casuais, mas de boa qualidade, e quando se levantou para cumprimentá-los, Marco notou a arma discreta presa em seu cinto. Agente Fiona Carmin. Ela se apresentou estendendo a mão primeiro para Helena, depois para Marco. Crimes corporativos, Divisão Federal. Aaron me colocou a par da situação, mas quero ouvir de vocês diretamente. Eles se sentaram e, mais uma vez, Helena contou sua história. Mas desta vez havia mais detalhes, mais contexto. Ela falou sobre sua carreira na Allianz, sobre as pistas que começou a notar, sobre sua investigação pessoal. Falou sobre a reunião com o supervisor, a tentativa de escalar para o conselho, a demissão repentina e humilhante. Depois vieram as represálias, as contas bloqueadas, os processos falsos, a perseguição, as ameaças veladas que se tornaram cada vez mais diretas. Como ela perdeu tudo e se viu vivendo nas ruas, fugindo de sombras, sem lugar para ir. E então, ela disse, olhando para Marco com ternura, eu encontrei alguém que ainda acreditava que fazer a coisa certa importava. Alguém que arriscou tudo para me ajudar. E juntos decidimos que era hora de parar de fugir e começar a lutar. Fiona ouvia em silêncio, tomando notas ocasionais em um pequeno bloco. Quando Helena terminou, a agente ficou quieta por um longo momento, organizando seus pensamentos. Posso ver as provas? Ela finalmente perguntou. Helena hesitou apenas por um segundo antes de tirar o pendrive do bolso. Era o bem mais precioso que possuía, a única coisa que mantinha entre ela e a destruição completa. Mas algo nos olhos de Fiona transmitia confiança. Ela entregou o dispositivo. Fiona inseriu o pendrive em seu laptop e começou a examinar os arquivos. Seus olhos se moviam rapidamente pela tela, absorvendo informações, fazendo conexões. Ocasionalmente, ela fazia uma pausa para examinar um documento mais de perto ou para reproduzir um trecho de áudio. Passaram-se quase 30 minutos antes que ela falasse novamente. Isso é ouro, ela disse finalmente, removendo o pendrive e devolvendo-o a Helena. Isso é exatamente o tipo de prova irrefutável que precisamos. Contratos, gravações, transações financeiras, tudo documentado, datado, verificável. Então você pode fazer algo? Helena perguntou, a esperança evidente em sua voz. Posso e vou, Fiona respondeu. A Allianz é grande, tem recursos, tem advogados, mas com essas provas eles não têm defesa. Vou levar isso para meus superiores imediatamente. Já devem estar cientes da transmissão que vocês fizeram hoje. Metade do país viu. A pressão pública vai forçar uma ação rápida. E quanto à proteção? Marco perguntou. Helena está sendo perseguida. Há homens perigosos procurando por ela. Vou providenciar proteção policial imediata, Fiona disse. Para vocês dois.
E para sua filha também, ela acrescentou, olhando para Marco. Até que essa situação seja resolvida e todos os envolvidos estejam sob custódia, vocês estarão sob vigilância. Por quanto tempo? Helena perguntou. Dias, talvez semanas, Fiona respondeu honestamente. Depende de quão rápido conseguimos montar o caso e fazer as prisões. Mas posso prometer que faremos isso acontecer. Com essas provas e com a atenção pública que o caso está recebendo, não há como varrer isso para debaixo do tapete. Marco sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Pela primeira vez em dias, sentiu que talvez realmente fossem sair dessa situação inteiros. Há uma coisa que preciso saber, Fiona disse, olhando diretamente para Helena. Você está preparada para testemunhar? Em tribunal, sob juramento, possivelmente sendo interrogada por advogados agressivos tentando desacreditar você? Sim, Helena respondeu sem hesitação. Eu passei por tudo isso. Perdi tudo. Quase perdi a mim mesma. Não vou desistir agora, vou até o fim. Fiona assentiu, parecendo satisfeita. Então vamos fazer isso acontecer. Vocês vão ficar aqui esta noite. Vou colocar 2 agentes na porta. Amanhã de manhã, vamos para um local mais seguro enquanto montamos o caso. E Marco, ela virou-se para ele. Vou mandar alguém buscar sua filha e trazê-la para cá também. Ela ficará segura com vocês. Marco agradeceu, aliviado. A ideia de ter Olivia perto novamente, de poder protegê-la pessoalmente, era reconfortante. Aaron levantou-se. Vou buscar a menina pessoalmente, ele ofereceu. Conheço o caminho e sei ser discreto. Ela vai ficar mais tranquila vendo um rosto familiar. Obrigado, Aaron, Marco disse, apertando a mão do amigo. Por tudo. Aaron sorriu. É o que os amigos fazem, cara. Além disso, ela acrescentou com um brilho nos olhos, essa história vai render muitas cervejas grátis quando tudo terminar. Depois que Aaron e Fiona saíram, Marco e Helena ficaram sozinhos no quarto. A tensão dos últimos dias parecia finalmente começar a se dissipar, substituída por um cansaço profundo. Marco sentou-se na beirada da cama, colocando o rosto entre as mãos. Helena sentou-se ao seu lado, hesitante. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Apenas processando tudo, Marco respondeu levantando a cabeça. Foi muita coisa em muito pouco tempo. Eu sei, Helena disse, e sinto muito por ter trazido isso para sua vida. Você não merecia ser arrastado para essa bagunça. Marco virou-se para olhá-la. Não se desculpe, ele disse. Eu fiz minhas escolhas. E não me arrependo de nenhuma delas. Mesmo com todo o perigo? Mesmo colocando Olivia em risco? Especialmente por causa disso, Marco respondeu. Eu quero que Olivia cresça em um mundo onde as pessoas se ajudam. Onde fazer a coisa certa não é punido. Onde justiça realmente significa algo. E a única forma de criar esse mundo é sendo exemplo disso. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você é uma pessoa incrível, Marco. Você sabe disso? Ele deu um pequeno sorriso. Sou apenas um zelador desempregado, tentando fazer o melhor que posso. Você é muito mais que isso, Helena disse com convicção. Você é corajoso, generoso, honesto. Você tem valores que muitas pessoas com muito mais recursos não têm. Houve um momento de silêncio entre eles, um silêncio carregado de coisas não ditas, de sentimentos que estavam começando a florescer em meio ao caos. Helena, Marco começou hesitante. Quando tudo isso terminar, o que você vai fazer? Ela pensou por um momento. Honestamente, não sei. Vou ter que reconstruir minha vida do zero. Talvez voltar para a área financeira, mas em algum lugar honesto dessa vez. Talvez mudar completamente de carreira. Mas uma coisa eu sei. O quê? Não quero perder vocês, ela disse, sua voz carregada de emoção. Você e Olivia. Vocês se tornaram importantes para mim, mais importante do que eu imaginava ser possível em tão pouco tempo. Marco sentiu o coração acelerar. Você também se tornou importante para nós, ele admitiu. Olivia pergunta por você toda hora. E eu não posso imaginar minha vida sem você nela agora. Helena segurou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Então não precisa imaginar, ela sussurrou.
Eles ficaram assim por um longo momento, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. Havia tanto que queriam dizer, mas as palavras pareciam inadequadas. Então, ao invés de falar, Helena se inclinou e encostou a cabeça no ombro de Marco. Ele passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. Ali, naquele quarto de hotel anônimo, depois de dias de medo e fuga, eles finalmente encontraram um momento de paz. Um momento onde podiam apenas ser duas pessoas cansadas, apoiando-se uma na outra, encontrando conforto na presença um do outro. Algumas horas depois, Aaron voltou com Olivia. A menina correu para os braços de Marco assim que entrou no quarto. Depois se virou e abraçou Helena com igual entusiasmo. Era evidente que ela havia sentido falta de ambos. Fiona também retornou, trazendo notícias. A transmissão havia causado um impacto maior do que esperavam. A hashtag relacionada ao caso estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Políticos estavam se pronunciando. Jornalistas estavam investigando. A pressão sobre a Allianz era imensa. Amanhã começamos oficialmente. A operação, Fiona anunciou. Vamos prender todos os envolvidos. Vai ser coordenado simultâneo. Eles não terão chance de destruir provas ou fugir. Aquela noite, os três ficaram juntos no quarto. Olivia dormiu na cama entre Marco e Helena, enquanto os adultos conversavam em voz baixa sobre planos para o futuro. Planos que, pela primeira vez, incluíam esperança real. Marco olhou para Helena dormindo na cadeira ao lado da cama, exausta, mas finalmente em paz. Olhou para Olivia dormindo tranquilamente, segura e protegida, e sentiu gratidão por ter feito as escolhas que fez, por ter aberto sua porta, por ter acreditado, por ter lutado. Amanhã seria um novo dia, e com sorte seria o começo de algo melhor para todos eles. 3 semanas se passaram desde aquela noite no hotel. 3 semanas que pareceram simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. A operação da agente Fiona foi executada com precisão cirúrgica. Na manhã seguinte ao encontro no hotel, mais de 20 mandados de prisão foram cumpridos simultaneamente. O ex-chefe de Helena foi detido em sua mansão luxuosa. Membros do conselho diretor foram retirados de suas casas ainda de pijama. Até Victor, o homem que os perseguira, foi preso tentando sair do país. As notícias dominaram todos os canais. A Allianz Corporation, um dos maiores conglomerados do país, estava sendo desmantelada. Os desvios somavam mais de 5 bilhões, dinheiro que deveria ter ido para infraestrutura, hospitais, escolas. Dinheiro roubado de impostos, de licitações, de contratos públicos. E Helena era a heroína que havia exposto tudo. Mas Helena não se sentia como heroína. Ela se sentia exausta, aliviada e, estranhamente, vazia. Depois de tanto tempo lutando, de tanta energia gasta apenas para sobreviver, agora que tudo havia terminado, ela não sabia bem o que fazer consigo mesma. Durante essas 3 semanas, ela, Marco e Olivia permaneceram sob proteção em uma casa segura fornecida pelo governo. Era um lugar confortável em um bairro tranquilo da cidade, com agentes discretos vigiando a entrada. Ali, longe dos holofotes e das ameaças, eles haviam estabelecido uma rotina estranhamente doméstica. Marco cozinhava. Helena ajudava Olivia com a lição de casa. Eles assistiam filmes juntos à noite, jogavam jogos de tabuleiro, conversavam por horas depois que Olivia dormia. Eram como uma família. Uma família formada nas circunstâncias mais improváveis, mas uma família mesmo assim. No 10º dia, o advogado de Helena apareceu com notícias. As contas dela haviam sido desbloqueadas. Todos os processos contra ela foram retirados. E havia mais. A Allianz estava oferecendo um acordo substancial para evitar que ela os processasse por danos morais e materiais. Eram milhões. Dinheiro suficiente para que ela nunca mais precisasse trabalhar se não quisesse. Helena olhou para o documento que o advogado havia trazido, o número com tantos zeros que parecia irreal. Deveria se sentir vitoriosa. Deveria estar celebrando. Mas tudo o que sentia era um vazio estranho. Aceite Marco a encorajou naquela noite, enquanto discutiam o assunto. Você merece.
Depois de tudo o que passou, merece ser compensada. Mas Helena apenas balançou a cabeça. Não é sobre o dinheiro, ela disse. Nunca foi. Era sobre fazer a coisa certa. Era sobre justiça. Você pode ter ambos, Marco argumentou gentilmente. Pode aceitar a compensação e ainda ter feito a coisa certa. Uma coisa não anula a outra. Helena finalmente concordou e assinou os papéis. Mas quando o dinheiro foi depositado em sua conta, ela se sentiu estranhamente desconectada dele. Era como se aqueles números não significassem nada real. Não quando comparados com as coisas que realmente importavam. Na terceira semana, a agente Fiona veio visitá-los com mais notícias. Os principais acusados haviam aceitado acordos de delação. O processo seria longo, mas a condenação era certa. Helena provavelmente teria que testemunhar em alguns momentos, mas o pior havia passado. Eles estavam livres para voltar às suas vidas. Suas vidas. Helena refletiu sobre essa frase. Que vida ela tinha para voltar? Seu apartamento havia sido vendido para pagar dívidas meses atrás. Seus pertences estavam perdidos ou descartados. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada exceto uma conta bancária abastecida e uma sensação de deslocamento profundo. Marco também parecia inquieto. Ele havia ligado para seu antigo empregador e descoberto que sua posição de zelador havia sido preenchida. Teria que procurar outro trabalho. E embora não admitisse em voz alta a ideia de voltar para aquele pequeno apartamento, de retomar a rotina antiga, parecia errada agora. Como se algo fundamental tivesse mudado e não houvesse mais como voltar atrás. Foi Olivia, com a sabedoria inadvertida das crianças, que expressou o que ambos estavam sentindo. Por que a Helena não pode morar com a gente? Ela perguntou uma noite durante o jantar, com a simplicidade direta de uma criança de 6 anos. Eu gosto quando ela está aqui. A casa fica melhor. Marco e Helena trocaram olhares. Olivia havia verbalizado exatamente o que ambos vinham pensando, mas temiam dizer. Adultos são complicados, filhota, Marco tentou explicar. Helena tem sua própria vida. Ela, na verdade, Helena o interrompeu suavemente. Eu não tenho. Não mais. E se sou honesta, não sei se quero ter. Não a vida que tinha antes. Houve um silêncio pesado. Olivia continuou comendo, alheia à tensão entre os adultos. O que você quer? Marco perguntou finalmente, sua voz baixa. Helena olhou para ele, depois para Olivia, depois ao redor da casa que haviam compartilhado nas últimas semanas. Isso, ela disse simplesmente. Quero isso. Vocês. Uma família. Um lar de verdade. Não apenas um lugar para dormir. Quero fazer parte das vidas de vocês, se me deixarem. Marco sentiu o peito apertar com emoção. Você já faz parte, ele disse. Olivia te ama. E eu também. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que qualquer um deles admitia em voz alta o que estava crescendo entre eles. Não era mais apenas gratidão ou circunstância. Era algo real. Algo profundo. Eu também te amo, Helena sussurrou, os olhos brilhando com lágrimas. Amo vocês dois. E sei que pode parecer rápido demais, maluco demais, mas às vezes as melhores coisas da vida acontecem assim, Marco completou, segurando a mão dela através da mesa. Inesperadas, contra todas as probabilidades e completamente certas. Alguns dias depois, quando a proteção policial foi oficialmente encerrada, eles tiveram que tomar decisões práticas. Helena poderia comprar qualquer casa que quisesse agora, algo grande e luxuoso em um bairro nobre. Marco poderia voltar para seu pequeno apartamento e tentar reconstruir sua vida sozinho. Poderiam seguir caminhos separados, cada um retomando sua própria jornada. Mas a ideia de se separar, mesmo temporariamente, parecia errada. Insuportável. Durante os dias de proteção, eles haviam se tornado mais que aliados em uma luta. Haviam se tornado parceiros de vida. Marco conhecia como Helena tomava o café, sempre com uma colher de açúcar a mais do que admitia. Helena sabia que Marco cantava no chuveiro quando estava feliz e ficava quieto quando algo o preocupava. Olivia havia criado rotinas com ambos, como ler com Helena antes de dormir
e jogar videogame com Marco nos fins de semana. Era uma dinâmica que funcionava, que parecia natural, e nenhum dos dois queria perdê-la. Ou eles poderiam fazer algo completamente diferente. Foi Helena quem sugeriu primeiro. Que tal começarmos do zero? Juntos, uma casa nova para uma família nova. Nada extravagante, apenas um lugar que seja nosso. Marco concordou sem hesitar. E assim, na quarta semana após a operação, eles se mudaram para uma casa modesta em um bairro tranquilo da capital. Tinha 3 quartos, um pequeno quintal e ficava perto de uma boa escola para Olivia. Helena pagou à vista, mas insistiu que o nome de Marco estivesse na escritura também. Somos uma equipe agora, ela explicou. O que é meu é nosso. A mudança foi caótica e alegre. Olivia escolheu a cor para seu quarto, um roxo vibrante que fazia Marco fazer careta, mas que Helena aprovou entusiasticamente. Marco montou os móveis, enquanto Helena desempacotava as caixas, e lentamente, dia após dia, a casa se transformou em um lar. Helena não voltou a trabalhar imediatamente. Decidiu tirar um tempo para si mesma, algo que nunca havia feito em sua vida adulta. Ela se voluntariou em uma organização que ajudava pessoas em situação de rua, encontrando uma forma de retribuir à comunidade que a havia acolhido em seu momento mais difícil. Também começou a dar palestras sobre ética corporativa e a importância de denunciar irregularidades. Marco encontrou trabalho como supervisor de manutenção em um complexo de escritórios. O salário era melhor que o de zelador e lhe permitia ter mais tempo com a família. Ele também começou a estudar à noite, retomando sua formação técnica que havia abandonado anos atrás. E Olivia floresceu. Com uma estrutura familiar estável, com 2 figuras parentais presentes e atentas, ela se tornou mais confiante, mais feliz. Suas notas melhoraram, ela fez novos amigos. E sempre que alguém perguntava sobre sua família, ela falava com orgulho sobre seu pai e sobre Helena, a quem carinhosamente chamava de tia, embora todos soubessem que era muito mais que isso. 6 meses depois da prisão dos executivos da Allianz, em uma noite quente de verão, Marco e Helena estavam sentados no quintal depois que Olivia foi dormir. O céu estava claro, pontilhado de estrelas. Eles bebiam vinho barato e conversavam sobre tudo e nada. Você se arrepende? Marco perguntou de repente. De ter me envolvido naquela noite? De ter vindo até meu apartamento? Helena pensou por um momento, realmente considerando a pergunta. Depois balançou a cabeça. Não, nem por um segundo. Aquela noite mudou tudo. Sim, foi assustador. Sim, foi perigoso. Mas me trouxe até aqui, até você, até Olivia, até essa vida. E não trocaria isso por nada. Mesmo com tudo que você perdeu. Eu não perdi nada que realmente importasse, Helena respondeu. Perdi dinheiro, mas consegui de volta. Perdi um emprego, mas era em um lugar corrupto. Perdi uma vida solitária e vazia. E em troca ganhei uma família. Ganhei amor. Ganhei propósito. Eu diria que fiz um ótimo negócio. Marco sorriu, puxando-a para perto. Eu também. Quando te encontrei naquele banheiro, achei que estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas, na verdade, estava tomando a melhor decisão que já fiz. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a proximidade um do outro, o som suave da noite ao redor. Há algo que eu preciso te perguntar, Marco disse finalmente, sua voz um pouco nervosa. Helena se afastou levemente para olhar para ele. O quê? Marco respirou fundo. Nos últimos meses, você e Olivia se tornaram minha vida inteira. Eu acordo pensando em vocês. Adormeço grato por ter vocês. E não consigo imaginar um futuro onde não estejamos juntos. Então eu estava pensando... Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Helena esperou, o coração acelerado. Acho que deveríamos tornar isso oficial, Marco continuou. Não por causa de papéis ou convenções sociais, mas porque é o que sinto. Porque quero que o mundo saiba que somos uma família de verdade. Então, Helena, você se casaria comigo? Helena sentiu as lágrimas transbordarem. Sim, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim.
Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo que selou não apenas um compromisso, mas uma jornada que havia começado em desespero e terminado em esperança. Uma jornada que os havia transformado a ambos de formas que nunca imaginaram possível. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. E, embora o futuro ainda fosse incerto de muitas formas, uma coisa era absolutamente clara: eles o enfrentariam juntos, como família, como equipe, como pessoas que haviam aprendido que às vezes, nos momentos mais sombrios, é que encontramos a luz mais brilhante. Na manhã seguinte, ao café da manhã, eles contaram a novidade para Olivia. A menina gritou de alegria, pulando da cadeira para abraçar ambos ao mesmo tempo. "Então a Helena vai ser minha mãe de verdade?" ela perguntou, os olhos brilhando de felicidade. "Se você quiser," Helena respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Eu adoraria ser sua mãe, Olivia, mais do que qualquer coisa." "Eu quero," Olivia exclamou. "Eu sempre quis ter uma mãe, uma que ficasse, uma que me amasse." "Eu te amo," Helena disse, puxando a menina para um abraço apertado. "E eu nunca vou embora, prometo." Marco observou as duas, a garganta apertada de emoção. Sua pequena família, formada das ruínas de vidas quebradas, mas mais forte e mais real que qualquer família tradicional poderia ser. Porque haviam escolhido estar juntos, haviam lutado para estar juntos, e continuariam lutando dia após dia para construir algo bonito e duradouro. Meses se passaram. O casamento foi simples e íntimo, apenas alguns amigos próximos, incluindo Aaron e Dona Rosa. Olivia foi a dama de honra, orgulhosa em seu vestido roxo. E quando Marco e Helena trocaram votos, prometendo amar e apoiar um ao outro em todas as circunstâncias, não havia uma pessoa na sala que duvidasse da sinceridade daquelas palavras. A vida estabeleceu-se em uma rotina confortável, mas nunca monótona. Helena voltou ao mundo corporativo, mas dessa vez como consultora independente especializada em governança e ética. Ela ajudava empresas a implementar sistemas de denúncia seguros e a criar culturas de transparência, e seu testemunho no caso Allianz havia se tornado lendário no mundo dos negócios. Ela era procurada para palestras, entrevistas, consultorias, mas sempre reservava tempo para o que realmente importava: sua família. Marco foi promovido no trabalho e passou a liderar uma equipe inteira. Ele descobriu que tinha talento para gerenciar pessoas, para motivar e treinar. E à noite, quando chegava em casa, era recebido por Olivia correndo para seus braços e por Helena com um beijo e um sorriso. 1 ano após o casamento, em uma tarde ensolarada de domingo, os três estavam no quintal. Olivia brincava com as bonecas enquanto Marco cuidava do churrasco e Helena lia um livro na rede. Era uma cena perfeitamente comum e perfeitamente perfeita. "Você sabe," Helena disse de repente, colocando o livro de lado, "às vezes ainda parece um sonho. Tudo isso, como se eu fosse acordar e descobrir que ainda estou sozinha, fugindo sem esperança." Marco deixou a churrasqueira e se aproximou dela. "Isso é real," ele disse, tomando sua mão. "Você está aqui, eu estou aqui, Olivia está aqui, e vamos ficar aqui, juntos. Eu sei." Helena sorriu. "E é por isso que acordo grata todos os dias, por ter encontrado vocês, por ter tido a coragem de pedir ajuda naquela noite, por você ter tido a bondade de abrir sua porta para uma estranha desesperada." "Você não era uma estranha," Marco disse, "nem naquela noite. Havia algo em você, desde o primeiro momento. Uma luz que se recusava a se apagar, não importa o quanto tentassem sufocar. E eu vi essa luz, e quis protegê-la. E você protegeu," Helena disse suavemente. "Você me salvou, Marco, de todas as formas possíveis." "Nós salvamos um ao outro," ele corrigiu. "Porque você também me salvou. Me mostrou que vale a pena lutar pelo que é certo. Me mostrou o que é amor de verdade. Me deu uma família completa." Olivia escolheu esse momento para correr até eles, pulando no colo de Marco. "Papai, quando a comida fica pronta, estou morrendo de fome." Os adultos riram. "Já vai, filhota. Mais uns minutinhos." Olivia desceu do colo e voltou correndo para suas bonecas, cantarolando uma música que havia aprendido na escola.
Marco e Helena a observaram por um momento, ambos pensando em como eram sortudos. Aquela noite, quando Olivia finalmente dormiu depois de muita resistência, Marco e Helena se sentaram no sofá da sala. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Estavam ocupados demais apenas estando juntos, aproveitando a paz e o conforto da presença um do outro. Sabe o que percebi? Helena disse pensativamente. Eu costumava medir minha vida em conquistas profissionais, promoções, salários, títulos, mas agora meço em momentos como esse. Jantares em família, risadas de Olivia, você segurando minha mão, e percebo que desperdicei tanto tempo perseguindo coisas que não importavam. Mas essas experiências te trouxeram até aqui, Marco ponderou. Se você não tivesse trabalhado naquela empresa, não teria descoberto a corrupção. Se não tivesse descoberto, não teria fugido. Se não tivesse fugido, nunca teria batido na minha porta. Então talvez tudo tenha sido necessário para nos trazer até este momento. Helena considerou suas palavras. Talvez você tenha razão. Talvez tudo o que passei, todo o sofrimento, toda a perda, fosse o preço que tive que pagar para encontrar a felicidade real. E se esse foi o preço, valeu cada segundo. Eles se abraçaram e naquele abraço estava contida toda a jornada que haviam percorrido juntos. Da desconfiança à confiança, do medo à coragem, da solidão ao amor. Era uma história improvável, mas era deles, e era real. E assim, em uma casa modesta na capital, uma família continuava sua vida. Uma família formada não por sangue ou convenção, mas por escolha, por amor, por coragem. Uma família que provava que, às vezes, nos lugares mais inesperados e nos momentos mais sombrios, encontramos exatamente o que precisávamos. E descobrimos que o lar não é um lugar. É as pessoas que escolhemos amar. É a mão que seguimos quando tudo parece perdido. É o coração que bate em sintonia com o nosso. É isso, e sempre será. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Helena e Olivia tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso ao contá-la. Esta jornada de coragem, amor e redenção nos lembra que fazer a coisa certa, mesmo quando parece impossível, sempre vale a pena. Se esta narrativa emocionou você, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias que exploram a profundidade e a complexidade da vida humana. Deixe seu like se você acredita que a bondade ainda existe no mundo e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nesta história. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que os finais felizes são possíveis. Todos os dias trazemos relatos únicos que vão fazer você refletir, emocionar e acreditar na força do amor e da família. Até a próxima história.